Pessoal, bom dia, tudo bem? Passando aqui, ainda tô meio descabelada por conta da viagem longa, foram mais de 12 horas na estrada de carro, né? Mas eu recebi um comentário agora há pouco e eu preciso responder isso de um jeito mais amplo, tá? Falaram assim pra mim que só porque eu participei de um evento, agora eu tô toda ativista, né? Pra quem não sabe, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa autista, sou uma mulher autista. E só por isso já me dá voz, direito de fala, lugar de fala, como pessoa ativista, né? Ser mulher nesse mundo, nesse planeta, já é um ato político de resistência, já é um ato de ativismo. Começa por aí a história. Sendo autista e sendo mulher, é um pouquinho mais complicado, né? Eu relatei para algumas mulheres de alguns grupos, que inclusive dentro do meio PCD, que a gente estava lá para lutar por todo mundo, a mulher autista não estava tendo voz, né? E eu fui lá justamente pela primeira conferência da mulher autista neurodivergente, e era lá que eu tinha que estar, era lá que tinha que ser a minha voz. Me ofereceram, quando eu falei que eu estava em plena crise por conta da temperatura do lugar, me falaram que tinha uma salinha para relaxar, né? Que é aquela salinha que a gente já sabe que é para a pessoa se autorregular e tudo bem, é super válida, né? Mas é válida quando você é uma criança, quando você não está precisando votar em algo que vai mudar a vida de muitas mulheres. É válido quando você não precisa opinar em algo, não precisa ouvir algo. Então ela é válida, porque aí é interessante você sair do lugar ali que está caótico e ir para um lugar mais tranquilo e se autorregular. Porém, naquele momento, isso nem devia ser algo a ser sugerido dentro de um painel, de uma roda de conversa, falando sobre democracia e soberania da mulher, né? Eu reclamei que o ar-condicionado estava muito gelado, inclusive tinham mulheres com outras comorbidades lá na sala, também tinham reclamado e ninguém tinha tomado providência. E aí quando eu peguei a fala, né, e comentei isso, falaram que me sugeriram delicadamente, e agradeço, inclusive, o cantinho lá do relaxamento. Porém, isso ninguém é obrigado a saber, até porque no autismo, ainda mais no autismo adulto, que nunca foi falado, não funciona muito bem, né? Porque, por exemplo, num lugar desse, onde a gente precisava ter voz, onde a gente precisava falar, onde a gente precisava estar presente para reclamar o nosso direito de fala, nosso lugar de fala, eu não tinha por que sair dali. Eles tinham sim que abaixar o ar-condicionado. Simples assim, tá? Por que existe um gatilho do autismo e de qualquer outra situação neurodivergente? Porque as pessoas não nos incluem. Não nos incluem, né? Existem os espaços inclusivos, mas a inclusão em ambientes onde a gente precisa estar para lutar pelos nossos direitos, não existe essa inclusão, começando pelo áudio, que ainda bem que ouviram, e aliás, muito agradecida ao Conselho da Mulher, à Ministra das Mulheres, ao pessoal que estava lá, o pessoal da equipe técnica, inclusive homens que estavam lá na equipe técnica, que foram super gentis em perguntar e querer saber como que era a questão da audição, né, que estava incomodando bastante todas nós que éramos autistas ali naquele espaço. Quero agradecer por terem ouvido, né? Mas o triste é que pessoas que estão ali vamos dizer assim, num lugar de destaque maior, conseguiram nos ouvir e nos atender, e mulheres que estavam ali, junto, ali, caminhando lado a lado, inclusive pessoas deficientes, elas não queriam nos ouvir, inclusive mães atípicas. Eu também sou mãe atípica, mas antes de ser mãe atípica, eu sou uma mulher atípica. Existem várias mulheres que não podem ser mães, existem várias mulheres que não querem ser mães, e nem por isso deixam de ser atípicas, nem por isso deixam de ser neurodivergentes, autistas, e nem por isso deixam de existir. E foi esse o ponto que eu coloquei lá em todo momento.
Nós, mulheres autistas, também existimos, também estamos aqui, vocês gostem ou não, vocês aceitem ou não, né? Vocês achem o que quiserem, isso não vai fazer diferença para mim, tá? Por quê? Foi todo um conjunto de profissionais que emitiram o meu laudo, e ele foi inclusive revalidado, tá? Então, assim, quando vocês estiverem defendendo uma causa para a mulher, incluam todas. Não façam diferença, porque quando eu fui para lá, eu fui levando a voz da mulher autista, da mulher neurodivergente, porém, eu estava lá até o final da votação, votando sim para todas as propostas que foram colocadas, para todas as meninas jovens, para as mulheres idosas, a mulher deficiente, a mulher negra, a mulher ribeirinha, a mulher marisqueira, que eles estavam falando lá das águas, do interior, da rural, sei lá. Falaram tanta coisa lá, né? Inclusive das mulheres trans, tá? Eu estava lá defendendo, junto com tantas outras mulheres conscientes, tá? E todas nós vimos agressões atrás de agressões. E, assim, é muito fácil falar que foi o governo, que foi o ministério que fez e aconteceu. Não, foram as próprias mulheres que estavam lá, que estavam criando situações ruins umas para as outras. Inclusive, uma menina adolescente autista entrou em crise lá. Não, 3 meninas que eu vi, pelo menos, entraram em crise. Uma outra moça que estava conversando comigo também entrou em crise em algum momento lá. Em algum não, em vários momentos, tá? Inclusive, ela foi pro cantinho do relaxamento e ela me falou, e eu tenho isso gravado aqui no meu WhatsApp, que haviam homens entrando no espaço de relaxamento para mulheres autistas. E eu fui lá justamente para isso, para falar, né? E para quem não sabe e fala assim, agora tá toda ativista, não, eu só estou me organizando, porque a minha vida inteira foi de ativismo. Ativismo pelas meninas vítimas de violência, pelas mulheres vítimas de violência, pelas mulheres idosas, pelas mulheres jovens, pela mulher deficiente, a mulher negra. Inclusive, eu já fui, durante a pandemia, vice-presidente de uma ONG, as Marias Collab, junto com a Esther, que é uma mulher maravilhosa, e com a Luana. E era uma ONG para mulheres negras periféricas, mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade, por algum motivo, né? E graças a pessoas, inclusive profissionais, que poderiam estar ajudando e não ajudaram, a gente teve que parar com essa ONG, mas eu estou retomando daqui, e isso inclui essas 2 mulheres que eu comentei agora, elas estão juntas, tá? E aqui na Mulher Plural a gente tem espaço para todo mundo, né? Eu conversei com a Baby, que é maravilhosa, muito grata, Baby, estava lá também, ela me ouviu, ela me orientou, me ajudou, né? Inclusive falou que tá aí se a gente precisar, e eu confio nisso, tá? Não vou ser a pessoa que vai ficar lá batendo na porta dela direto, mas assim, o que ela puder propagar aí com a nossa ONG, o que ela puder ajudar, eu vou atrás sim, de qualquer uma que possa ajudar a propagar isso, tá? Então, tô aqui, ativista sim, pela mulher autista, pela pessoa autista, tá? Mas principalmente pela mulher autista. Eu tenho filhos meninos autistas que estão sendo criados para serem pessoas educadas e respeitosas, tá? Também tenho uma menina que tem as peculiaridades dela e também estava lá por ela, inclusive, lutando pelas políticas públicas para a mulher jovem. Tenho minha avó, que eu sou apaixonada, tenho minhas amigas idosas, porque são várias, e tenho a minha sogra também, que faz parte da minha ONG. Então, assim, da minha ONG não, da nossa ONG. Então, assim, são muitas causas que cabem aqui na Mulher Plural, inclusive da causa da moradia, que foi muito falado lá, mas não foi continuada a conversa, pelo menos eu não consegui acompanhar. A questão da moradia para a mulher, né, eu tenho um projeto, a gente está alinhando esse projeto para poder apresentar. Também tenho o projeto de trabalho, educação, né, profissionalização da mulher, reconhecimento, acolhimento, tá? Então, assim, eu sempre fui ativista porque eu sempre fiz isso, só que nos bastidores, tá? Porém, estamos nesse momento num governo que dá essa abertura para a gente falar. Então, eu estou aproveitando essa abertura e estou convocando as meninas que eu conheço, pelo menos, que são pessoas que também são ativistas ao modo delas,
tá? Todas elas, assim, nenhuma delas deixa de ser aquela mulher que estende a mão para outra mulher, que levanta outra mulher. Elas são exatamente essa pessoa. Então, elas estão comigo na organização da ONG, na diretoria da ONG, tá? Então, eu convido vocês, todas vocês, mulheres e homens que querem aprender com as mulheres também algumas questões, sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindas e vamos continuar ativista para sempre, porque daqui a um tempo eu serei uma mulher idosa e não demora muito, e eu vou continuar sendo mulher, vou continuar sendo autista pro resto da minha vida, assim como eu nasci autista e assim como eu nasci mulher, tá bom? Então estamos todas juntas e prestem atenção nos movimentos que são feitos, prestem atenção nas mulheres que são contra as mulheres, principalmente. Lá na votação, por exemplo, tinha cerca de 1.700 votos, a média, na plenária final, né? Porque teve bastante mulher que teve que ir embora por conta da passagem e tal. Então ficaram lá 1.700 e poucas votantes, e dessas 1.700 e poucas, em todas, ou quase todas, mas eu acho que foi em todas as vezes, 27 mulheres votaram contra. Em todas as 15 coisas que foram faladas lá, 27 mulheres votaram contra, tá? Então, assim, fiquem de olho nessas mulheres que são contra os direitos das próprias mulheres. Elas estão sendo manipuladas, tá bom? E é isso. E depois eu vou organizar lá no YouTube e vou continuar postando, mas hoje é dia de correria aqui, tá bom? Mas volta assim que puder, se inscrevam lá no canal do YouTube, Eu Mulher Plural, sigam a Inclusartes, siga a Eu Mulher Plural, participem, comentem, compartilhem as coisas que eu tô compartilhando lá. Inclusive, tem várias coisas lá que elas já são coisas prontas de outras mulheres, então não tem por que não compartilhar. Então eu compartilho muita coisa de vocês mulheres que têm voz, que falam, que estão aí nas redes, tá bom? Então não tem por que, se você já fez um conteúdo, por exemplo, falando sobre o feminicídio, eu ir lá e criar uma postagem sobre o feminicídio. É muito melhor eu ir lá e compartilhar a sua voz também, tá bom? Então essa é a ideia. E por isso que até a ideia é manter assim o movimento da ONG online, tá? Porque aí você consegue participar de qualquer lugar do Brasil, pode lutar com a sua causa junto com a gente, tá bom? Tchau pra vocês e ótimo final de semana. E quem foi lá na conferência, se puder, descansem, meninas, porque aquilo ali foi, assim, mega cansativo e maravilhoso, com algumas coisas horrorosas acontecendo, mas faz parte do ser humano, né? Nem todo mundo é legal. E é isso, tá bom? Tchau pra vocês.